E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um videozinho de dicas de Corel e voltado para o mundo laser. Uma, uma questão muito importante que a gente precisa saber para poder formar um orçamento, formar nossos custos, o preço de vendas, é o tempo o tempo que eu vou demorar para cortar uma peça. Para isso, eu preciso saber, tem muitas tabelas, que a máquina corta tantos milímetros por segundo, a minha corta 30, a minha corta 20, o MDF de 3 milímetros, de 6 milímetros corta assim, assado. Só que isso não é padrão. Cada máquina trabalha de uma forma diferente. E é importante então que você tenha condições de saber realmente como que se comporta a sua máquina específica. Ou até mesmo para quem não tem máquina e quer saber, vai mandar um orçamento para alguém, o cara fala, minha máquina corta tantos milímetros por segundo. Ele ter condições de fazer, verificar quanto tempo vai demorar aquele corte. Como que eu fiz na minha máquina? Para saber realmente quantos milímetros por segundo a minha máquina corta. E essa informação depois foi repassado para a planilha, e com isso eu consigo fazer, sem usar o programa da máquina, LaserCard ou outros programas, eu consigo diretamente só no Corel, eu consigo verificar o percurso total do trabalho que tem que ser feito com a informação que eu já tenho, que a minha máquina corta a X milímetros por segundo. Eu consigo já saber quanto tempo vai demorar aquele corte, quanto tempo vai demorar aquele trabalho. A primeira parte é como que eu fiz para descobrir a velocidade real da minha máquina. Vamos fazer aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma série, uns 10 arquivos. Eu fiz um retângulo, quadrado, círculo. Fiz alguns outros objetos assim mais irregulares, de, de tamanhos diferentes. Fiz alguma coisa quebrada. Fiz objetos assim. Não precisa ser muito grande. Tá. Qual é a finalidade disso aqui? A gente pegar esses objetos, ter o tamanho total dele, o perímetro total de cada um deles. Você pega e anota lá, objeto 1, esse aqui. Objeto 1, o perímetro dele é 681 milímetros, tá? Isso vamos fazer com todos. Tá. Quem não, uma outra dica, quem não tem o Ecut, aonde que a gente consegue verificar qual é o perímetro desses objetos? Nas propriedades do objeto. Aqui, ó. Objetos, propriedades. Ele vai abrir essa aba aqui do lado. Tá? Objeto, se já não estiver aberto aqui, ele vai abrir aqui do lado, ó, propriedades. Você clica no objeto e vai ter essa opçãozinha aqui, ó, curva. Só clicar ali, ó, 597 milímetros, tá? Eu vou clicar nesse outro, ó, 397 milímetros. Esse aqui, 680 milímetros, tá? Então,
uma peculiaridade disso aqui. O objeto tem que estar em curva, senão ele não vai. Eu vou pegar uma letra, por exemplo. Vou colocar a letra A aqui. Ó, eu estou com uma letra, ela não está em curva, ela é uma fonte ainda. Ele não tem aquela opção, ó. Igual esse, aparece essa opção. Se eu clicar aqui, não aparece. Vou dar um Ctrl Q, transformei ela em curva. Olha só, apareceu a opção e me dá o tamanho da curva, tá? Então, essa informação ela é essencial para a gente depois calcular o custo de corte. Mas vamos lá. Vocês vão pegar esses objetos, pode ser os mais variados. O que é importante é você ter o objeto e ter o comprimento da curva dele. Vai enviar para a máquina e aí a gente vai cortar eles individualmente. Eu vou cortar esse aqui, eu anotei o comprimento e vou anotar o tempo que demorou. Vou cortar esse aqui, eu anotei o comprimento, vou anotar o tempo que demorou para cortar. Vou fazer isso com todos e depois no final pode até fazer cortar eles de novo tudo junto, anotando o comprimento total e o tempo total de corte. Feito isso, você vai pegar, por exemplo, esse objeto aqui. Ele tem 597 milímetros. Ele demorou 20 segundos, por exemplo. Eu vou pegar 597 dividido por 20 segundos. Então, eu sei que esse objeto aqui ela está cortando a 29,85 milímetros por segundo. Tá? Vou fazer essa média, essa divisão com todos, vai dar esses valores. Depois, a gente pega todos esses valores, soma eles e divide pela quantidade de objetos. Por que isso? Para fazer uma média mais precisa. Porque esse aqui, ó, esse aqui ele vai dar uma média. Esse aqui, que é um trabalho um pouco mais irregular, com mais detalhes, certamente a média vai dar um pouquinho diferente. Então, pensando nisso, a gente faz vários objetos das formas mais diferentes possíveis e no final a gente vai ter uma média. Aí eu vou fazer tudo isso e vou chegar lá no final e vou descobrir que em 3 milímetros a minha máquina, estando setada lá a 30 de velocidade, por exemplo, ela corta 25 milímetros por segundo. Isso aqui vai dar a minha média aqui. Então, eu colocando lá, a minha máquina corta a 30 de velocidade e 60 de potência, ela corta 3 milímetros, beleza. Mas ela, na verdade, ela não está cortando a 30 milímetros por segundo. Ela está cortando a 25. Esse aqui é o real. Ou bem próximo do real, numa amostra que a gente fez na máquina. E também tem a questão do detalhe de colocar os objetos não só próximo da posição inicial do laser. Eu tenho minha área da máquina aqui e, por exemplo, a posição inicial do laser ele fica estacionado aqui, tá? Se eu colocar para fazer teste todos os objetos aqui pertinho, ele vai dar um valor. Mas a máquina não vai cortar só aqui. Então é interessante, às vezes, colocar uns objetos um pouco mais longe, um pouquinho assim, ó, para já poder computar esse deslocamento. É mínimo, é mínimo, mas a máquina não corta só aqui, ela corta em toda a área. Então, isso também vai fazer diferença. Descobrindo isso, eu sei que essa aqui é a velocidade de corte. Quando a gente tem um trabalho para fazer, vamos duplicar esses objetos aqui. Eu tenho um trabalho para orçar.
existe N maneiras de trabalhar. A mais comum no mundo laser, o pessoal trabalhar por hora máquina. Eu trabalho um valor do material multiplicado por um coeficiente, mais tempo de máquina. Então, eu tenho que fazer um orçamento de corte dessas peças aqui. É fundamental eu saber o comprimento total de corte. Já mostrei para vocês ali como que a gente consegue descobrir. Aqui está o comprimento total de corte. Pessoal que tem o plugin do Ecut, existe uma função aqui também que ele vai trazer essa informação. Com o plugin do Ecut não tem necessidade de digitar em curva os objetos. Já direto no Corel, obrigatoriamente tem que estar em curva, tá? Mas isso não é problema. Então, eu selecionei tudo aqui, eu descobri que todos esses objetos aqui, eles vão ter um comprimento de 11.464 milímetros. E eu sei que a minha máquina corta a 25 milímetros por segundo. Então eu consigo, aqui direto no Corel, sem sair daqui, ter uma estimativa de tempo bastante precisa. 11.464 dividido por 25. A gente está lá a unidade é milímetros, aqui é milímetros por segundo, então está tudo certo. Deu 458 segundos. Vamos colocar em minutos. Divide por 60. Vai dar 7 minutos,6. Vai dar 8, digamos que vamos arredondar para 8 minutos. Então, esse trabalho vai demorar 8 minutos para cortar. Tá? Então, esse é o tempo que a minha máquina vai ficar ocupada cortando esse trabalho. Se a gente precisar passar um orçamento, você já sabe que se você cobra por hora de corte, esse é o tempo que você vai lançar na tua planilha lá para poder calcular o valor que vai cobrar o corte, caso é só corte, ou então vai lançar também o material e vai ter o valor final para cobrar do cliente. Então essa é uma maneira, vamos dizer assim, de se fazer, de calcular, para a gente saber realmente a quanto a nossa máquina corta, tá? Isso, e detalhe, isso aqui, essa informação, ela é para 3 milímetros, tá? Então, em 6 milímetros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse novo levantamento. Coloca para cortar lá em 6 milímetros e faz esse apontamento e você vai ter a média. Com essas informações, você vai ter realmente a certeza de que aquilo ali é da tua máquina, é da tua realidade, e não é uma planilha da internet que está jogando os dados e nem sabendo de verdade o que está te dando ali, se aquilo é certo, se não é certo. E também, dessa forma, a gente não precisa de programa nenhum, não precisa ir lá no programa da máquina para ver quanto tempo demora. Então, a gente consegue fazer tudo aqui no Corel. Tá, pessoal? Então, essa é mais uma dica de uma das maneiras que é possível fazer esse levantamento de velocidade de corte e como fazer o cálculo aqui para você conseguir ter a estimativa de tempo de corte que vai demorar cada projeto. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.